Muito bem, vamos para a pauta número 3. Na volta do recesso parlamentar, o Senado vai se debruçar logo na primeira quinzena de fevereiro sobre as propostas de mudança na indicação de ministros do STF. O senador Antônio Anastasia preparou um substitutivo com base em 3 PECs, propostas de emenda à Constituição, que tratam do tema. Atenção, em seu relatório, que ainda será submetido a uma longa tramitação, ele estabeleceu um mandato de 10 anos para ministro do STF e definiu que a escolha continuaria sendo feita pelo presidente da República, mas a partir de uma lista tríplice de indicações do próprio Supremo Tribunal Federal, STF, da Procuradoria-Geral da República e da Ordem dos Advogados do Brasil. Já vou comentar isso aí. Segundo o antagonista, o senador Plínio Valério, autor de uma das propostas que serviram de base para Anastasia, não gostou da forma de escolha definida pelo seu correligionário e prometeu apresentar emenda quando da discussão da matéria para insistir no modelo atual. A PEC de Valério trata somente da limitação do mandato de ministros do STF. O senador propôs um período de 8 anos. E da agilidade no processo de escolha. O senador propôs que, a partir da vacância, o presidente da República tenha 30 dias para fazer a indicação e o Senado tenha 60 dias para analisá-la. Aspas. OAB indicar ministros do STF? Imagine você essa OAB que está aí indicando ministro do STF. Acho que seria uma burrice muito grande. Fecha. Essa OAB que está aí, a qual ele se refere, é aquela comandada pelo Felipe Santa Cruz, ex-candidato a vereador pelo PT no Rio de Janeiro, que chamou o Sérgio Moro na prática de chefe de quadrilha, disse que ele bancava o chefe de quadrilha, acabou absolvendo, mas reconhecendo, acabou absolvido pela justiça, mas reconhecendo que se excedeu. Também xingou advogados no Twitter, como eu mostrei outro dia, e sempre foi um cara que defendeu o Lula, sempre foi um cara que atacou a Lava Jato. Então, Augusto, às vezes a gente tem a impressão que não há nada de tão ruim que não possa piorar. A forma de indicação de ministro do Supremo pelo presidente da República é questionada há muito tempo, é debatida há muito tempo. Nos Estados Unidos, o que dificulta a mudança aqui no Brasil também, o exemplo é igual, quer dizer, lá o presidente da República também indica ministros da Suprema Corte. Agora, você imagina que o presidente da República ele tem o direito de escolher mais somente a partir de uma listinha do Supremo, da PGR e da OAB. Então hoje viria lá uma listinha do favorito do Toffoli, do Gilmar Mendes, do Ricardo Lewandowski, do Marco Aurélio Mello, do Celso de Mello, todo esse pessoal garantista, né, que a gente ironiza que é garantista da impunidade, do PGR Augusto Aras, aquele que ataca a Lava Jato também, e do Felipe Santa Cruz, da OAB. Quer dizer, a proposta do Plínio Valério, ela, enfim, deve ter muito apoio em boa parte da sociedade, que é você reduzir o período do mandato dos ministros, porque hoje é quase que vitalício, né? Eles ficam lá até mais de 70 anos. Agora eles começam a colocar esses jabutis aí, essas alternativas, que me parece virem numa hora em que existe o temor na classe política, Augusto, de que o Sérgio Moro seja indicado ao Supremo Tribunal Federal. É exatamente isso. Olha, essa proposta é do Anastasia, né? Essa ideia. Eu não sabia que o Anastasia também tem uma cabeça baldia, né? Só numa cabeça baldia pode surgir uma ideia dessas. E também ia começar o comentário justamente com a constatação que você fez. Nada no Brasil é tão ruim que não possa piorar. Veja bem, como é que os advogados que trabalham, que frequentemente atuam no Supremo defendendo a causa, pode escolher um ministro que vai julgar, né, os casos em que eles atuam. Segundo, imagina o Supremo que não para de fazer bobagem, a maioria dos ministros, né, graças à maioria dos ministros que não tem compromisso nenhum com a justiça e com a lei. Imagina eles escolhendo alguém. O que vai sair disso aí? E resta ao presidente da República, que hoje indica, pedir ao procurador-geral da República que indique alguém. Isso é um absurdo. Visa, sim, o Sérgio Moro em primeiro lugar, que pode ser indicado para o Supremo, e qualquer indicado pelo Jair Bolsonaro. Não tenham dúvida. É isso que eles querem pedir que aconteça. Eu acho muito boa, simpatizo com a ideia do senador Valério, Plínio Valério. O mandato deve ser limitado, sim.
Eu não gosto de nada vitalício, nada. E o presidente da República pode continuar indicando, como acontece em grandes democracias, o candidato. Mas tem que ser candidato e devidamente sabatinado pelo Senado. As más escolhas podem ser barradas pelo Senado. Não pode transformar uma sabatina em chá de senhoras. Tem de fazer as perguntas certas e tem que ser rigoroso na análise. Nos Estados Unidos, os indicados ficam ali ao relento e a imprensa examina tudo e os outros juízes também ficam de olho. E vários, entre a indicação e a possível aprovação, dançaram nos Estados Unidos. Aqui, eles ficam cumprimentando o cara que foi indicado, porque eles têm medo, né? Todos sem culpa no cartório, um dia pode ser julgado por esse cara. É bom você bajular desde sempre. Assim agem os senadores. O Plínio Valério, que já deu entrevista aqui pra gente na Jovem Pan, apesar de ser do PSDB, que ainda é o partido do Aécio Neves, por exemplo, ele é integrante do grupo Muda Senado, que tem tido uma atuação ali independente, né? Porque o resto que a gente vê no Congresso Nacional é difícil de aturar nessas questões de impunidade, mas o grupo Muda Senado, que tem o Alessandro Vieira, o Oriovisto Guimarães, também já deram entrevistas aqui pra gente, é um grupo que atua no combate à corrupção, no combate à impunidade, pelo menos aí nas últimas medidas adotadas por eles. Então, o Plínio Valério tem essa reivindicação aqui, que, como eu disse, deve ter o apoio de boa parte da sociedade para diminuir o mandato dos ministros do Supremo. Mas o relatório do Anastasia está lá incluindo aí que os ministros sejam indicados a partir de uma lista tríplice do próprio STF, da PGR e da OAB. O que você acha disso, Maldonado? Olha, Felipe, eu acho que um jeito muito mais fácil de resolver aí esse problema da baixa qualidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal é, de fato, como sugeriu aí o Augusto, e aprimorar, fazer com que a sabatina, de fato, seja uma sabatina que vale alguma coisa, porque a gente vê sabatina ali no Congresso Nacional, o Senado Federal sabatina presidentes indicados aí para comandar agências, enfim, para participar do Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo, compete ao Senado Federal fazer esse tipo de sabatina, mas parece mesmo uma conversa de comadre, um chá da tarde, porque o ministro passa, o indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal depois de ser indicado pelo presidente da República, ele faz uma peregrinação e se encontra individualmente ali, reservadamente, com cada um dos senadores. Então, o que é conversado ali, o que é prometido, quais compromissos são assumidos entre o ministro e esse senador para que ele tenha, então, o apoio desse parlamentar para poder ser, de fato, conduzido à cadeira do Supremo Tribunal Federal, ninguém sabe. Então fica sempre uma dúvida, é ruim, eu acredito que tira um pouco da credibilidade da decisão do Congresso Nacional, do Senado Federal, em aprovar a escolha dessa autoridade, enfim, dessa pessoa para assumir uma cadeira que é tão importante, que a gente vê aí nos últimos anos o Supremo Tribunal Federal sendo protagonista da política brasileira, algo que não deveria ser, mas o Supremo Tribunal Federal tem sido sim, apesar do ministro Dias Toffoli ter assumido ali o comando da corte, prometendo que ela submergiria, ou seja, que sairia dos holofotes. Não foi nada disso que aconteceu. Ao longo do ano passado, o Supremo interferiu muito no andamento da política no país e da economia em diversos pontos também. Então é preciso que os senadores ajam com mais responsabilidade ao sabatinar esses indicados pelo presidente da República para um cargo do Supremo, para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Esse é um ponto. Agora, essa tentativa de aprovar essa PEC, eu já vi isso acontecer no Congresso Nacional algumas vezes ao longo dos últimos anos, sempre quando os parlamentares ficam insatisfeitos com alguma decisão do Supremo, ou então, por exemplo, quando eles ficam insatisfeitos com a indicação do presidente da República de uma pessoa para assumir uma cadeira no STF, sempre surge essa ideia de votar uma PEC para mudar o modelo de escolha dos ministros. Eu acredito que seja muito difícil isso avançar no Congresso Nacional, primeiro porque o senador Davi Alcolumbre,
que é o presidente do Congresso, o presidente do Senado, já disse que não vai aceitar, disse isso no final do ano passado, questionei especificamente isso a ele, ele me disse que não vai manter a mesma postura e não vai aceitar nenhum pedido de impeachment de ministros do Supremo, porque ele acha que o Supremo vai muito bem. O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, também disse no final do ano passado que o Supremo Tribunal Federal, como é hoje em dia, foi responsável, junto com outros atores, por ele ter conseguido garantir a governabilidade do país. Então, sem o apoio do presidente do Congresso e provavelmente também sem o apoio do governo no Congresso Nacional, acredito que seja muito difícil uma proposta de emenda à Constituição, que precisa de um quórum alto para ser aprovada, avançar nesse sentido aí de mudanças do modelo de escolha dos ministros do Supremo. Penso que existem outras prioridades para o Congresso Nacional logo no início do ano. O senador Antônio Anastasia está sendo muito otimista em acreditar que a proposta dele vai ser tratada como prioridade ali no começo, já na volta do recesso parlamentar. Eu lembro que tem prisão após condenação em segunda instância, tem proposta de reforma trabalhista, tem proposta de reforma em todo o sistema. Então, acredito que essa proposta de emenda à Constituição aí, que muda o modelo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não deve ser tratada como prioridade na volta do recesso. E existem também, é bom a gente deixar claro, outras propostas nesse sentido, paradas no Congresso Nacional. Tem uma, por exemplo, que eu sei que ela faz uma espécie de composição. 3 ministros do Supremo seriam indicados pelo próprio STF e depois 3 vagas do Supremo, vamos dizer assim, seriam responsáveis por indicações do STF. Outras 3 vagas da Procuradoria-Geral da República. Outras 3 vagas do Congresso Nacional e outras 2 aí do próprio presidente da República. Esse é um modelo também, uma outra proposta de emenda à Constituição que está parada no Congresso Nacional. O que eu quero dizer é que esse é um debate que já se alonga há muito tempo ali no Legislativo e eu acredito que diante da necessidade de aprovar diversas outras matérias que também são espinhosas, que também vão demandar aí um empenho grande dos parlamentares. Não sei se, de fato, a vontade do senador Antônio Anastasia vai ser cumprida, não. Acredito que essa PEC aí deve ficar em segundo plano. E vai lembrar também que Jair Bolsonaro já disse uma vez que tinha o compromisso de indicar o Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal, depois voltou atrás, disse que não tinha esse compromisso, que precisava indicar alguém que tivesse chances de ser aprovado na sabatina do Senado Federal, já acenou com a possível indicação do André Mendonça, que ele escolheu para ser seu advogado-geral da União, que é um camarada do Dias Toffoli, do presidente do STF. Certamente o Toffoli prefere o André Mendonça ao Sérgio Moro. André Mendonça, que inclusive prestou uma homenagem ao Dias Toffoli pelos 10 anos dele como ministro do Supremo Tribunal Federal, também avalizou, deu a sua opinião favorável ao inquérito ilegal aberto pelo Dias Toffoli. O Jair Bolsonaro também acenou com a possível indicação do Jorge Oliveira, que é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, que também é outra figura muito próxima do Dias Toffoli. Inclusive, quando o Toffoli disse que havia avalizado, que fez chegar ao presidente Jair Bolsonaro que era possível implementar o juiz das garantias, ele disse que só não lembrava se tinha falado diretamente com o presidente ou com o Jorge, na intimidade, que é justamente o Jorge Oliveira. Então, se uma regra dessa, de que o presidente pode indicar o ministro do Supremo, mas a partir de uma lista criada pelo próprio Supremo, pela PGR, pela OAB, inclusive, eximiria o presidente de parte da responsabilidade pela sua indicação, porque ele não poderia escolher qualquer um, claro que dentro dos critérios mais gerais, mas só aqueles que fossem indicados por essas instituições, pelo Supremo, pela PGR, pela OAB. Vamos ver aí como é que vai se comportar, inclusive, o Jair Bolsonaro a respeito dessa tramitação no Congresso Nacional, dessa possível mudança de regra e qual vai ser, afinal, o ministro indicado por ele para a vaga do Celso de Mello, que é o primeiro aí a bater a idade para se aposentar no Supremo Tribunal Federal. A gente vai para o primeiro intervalo comercial de Os Pingos nos Is. O que foi, Robson? Maldonado quer falar? Fala, Maldonado. Não, só queria acrescentar um ponto, Felipe, que essa questão das listas, elas favorecem o corporativismo, né? Assim, claro. Acaba que o presidente, se obrigar o presidente da República, no caso da Procuradoria-Geral da República, por exemplo, eu cobri essa escolha aí do presidente Jair Bolsonaro, que não escolheu o PGR Augusto Aras, não estava na lista tríplice da Procuradoria, dos procuradores, não foi eleito, e ele foi escolhido justamente por conta, diante desse argumento.
do Ministério Público Federal. E ele foi escolhido diante desse argumento, justamente, de que não vamos favorecer o corporativismo. Eu quero escolher quem eu acho melhor. E isso é, de fato, uma competência constitucional do presidente da República. Impedir isso, eu não acredito que seja saudável de forma alguma. Compete, de fato, ao presidente da República, que foi escolhido pelo povo, escolher quem definir, quem vai representar aí a Procuradoria-Geral da República, quem vai ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver se alguma coisa disso aí vai adiante. De qualquer modo, em breve teremos aí esse debate sobre a indicação do presidente para ministro do STF.